Como proceder caso foi posta na boca a comida ou a bebida antes de fazer a bênção? Então, é isso que a gente vai estudar hoje aqui nesse vídeo. Como vocês podem ver, essa thumbnail na tela que está a conduta que se aplica na refeição. Esse vídeo é a continuação das leis dentro do Kitzur Shulchan Aruch, que é o resumo da lei judaica. Esse daqui é o próximo Siman, é a continuação do vídeo que já publicamos. Então você pode assistir esse daqui que a gente vai fazer agora. E logo em seguida eu vou deixar no final um card para você clicar e poder assistir também conduta que se aplica na refeição. Estudos complementares, que assim você vai conseguir entender toda a Tmuná, toda a figura de modo completo assistindo os dois. E aqui nós continuamos, agora com formato um pouco novo, a gente vai direto do hebraico. Din im ichnis ochalim lepiv bli brachá. Qual que é a lei caso foi posta dentro da sua boca um alimento antes de abençoar? Aleph, primeiro seif. Shachach veichnis mashkim letor piv bli brachá. Esqueceu e colocou em sua boca algum alimento sem proferir a bênção. Bolem, engole. Vem no mevarech aleim brachá rishoná. Ele não abençoou a primeira bênção. Veinhag ken afilo im eino dahuk listot amashke sheichnis letor piv. E assim ele faz, mesmo se ele não está obrigado a beber a bebida que ele colocou dentro de sua boca. Veyarher abraha belibo beod amashke bepiv. E assim, enquanto a bebida ainda estiver na boca antes de ser engolida, deve pensar a bênção da bebida ou da comida. Aqui, na verdade, ele está primeiro se relacionando a mashke, a bebida. Então, colocou bebida, digamos, água na boca e esqueceu de fazer a bênção anterior. A primeira bênção, sim, a bênção antes de colocar na boca. Você deve, leharher belibo, deve pensar na sua mente, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. E você engole. Ve'im shatah shiur revi'it bli bracha rishoná. E se bebeu mais de a quantidade de revit, que de acordo com Rav Yitzhak Yosef Nelkut Yosef é 81 ml, sem fazer a bênção anterior a colocar a comida na boca, Evarech acharei bracha borei nefashot. Então ele vai estar obrigado de fazer a bênção posterior, que ele pode pensar, peguei um copo que tem 81 ml ou mais, e de uma vez só eu estava com muita sede e bebi, esqueci de fazer a primeira bênção, e agora? Porque eu não fiz a primeira bênção, eu não tenho que fazer a última bênção? A pessoa pode pensar para ela mesma, falar, olha, quer saber? Eu vou beber mais um pouco de água e fazer a bênção, a primeira bênção, a bênção antes de beber, que seria She'akol nהיה b'dvaro, e aí eu vou conseguir fazer a bênção final. E aqui, enquanto a pessoa tiver com sede de beber água, ela deve fazer a bênção She'akol nהיה b'dvaro, antes de beber a água. Caso ela beba sem sede, você pode perguntar, mas poxa, como é que alguém vai beber água sem sede? Quais são os casos? Você vai beber um remédio, então a água vai servir para engolir a cápsula, o comprimido. Ou caso saiba que vai sair numa longa jornada, num passeio, numa caminhada longa, e o sol está quente lá fora, e você vai necessitar beber água para não desidratar. Então aqui você vai beber água sem sede, só para se hidratar, porque você sabe que depois você vai sair, e se não beber água, pode acabar tendo uma desidratação, uma complicação no caminho. Então aqui é mais um caso onde a pessoa que bebe água sem sede não deve fazer a bênção, e tem muitos casos nos quais a pessoa acaba tendo que beber água sem sede. Agora você pode perguntar, mas e se eu beber um suco, uma bebida açucarada, algo que não seja água sem gosto, algo que tenha um gosto, um chá, um café? Eu não estou com sede, mas eu quero beber para me dar energia, mas eu quero beber porque é docinho e eu quero sentir um docinho na boca. E a resposta é, isso só se aplica com a água. Essa coisa de beber com sede e ter que fazer a bênção. Mas para qualquer outra bebida, todo o tempo que a boca sente, o paladar sente o prazer de estar usufruindo daquele docinho ou daquele sabor, mesmo que seja amargo, de um chá sem açúcar, ele vai estar obrigado a fazer a primeira bênção. Mas aqui a gente vai de novo para um outro caso.
Caso seja, digamos, um chá que a pessoa tenha que beber, não tem açúcar no chá, e assim o médico receitou que ele bebesse aquele chá amargo, e ele não gosta de beber daquele jeito, ele gosta de beber com açúcar, então ele não vai fazer a bênção para aquilo que ele não gosta. Ele vai precisar beber um remédio amargo, que tenha um gosto de uma erva amarga. Ele não deve fazer a bênção sobre aquilo que ele não gosta. Aí, de novo, a gente pode fazer uma outra pergunta. Ah, eu não gosto de chocolate. Quê? Todo mundo gosta. Eu não gosto de chocolate. É docinho, é gostoso, é tudo maravilhoso. Qual o problema? Eu, particularmente, não gosto de comer chocolate, ou de comer bala, ou de qualquer coisa que a maioria das pessoas gostam. Então ele pode pensar consigo. Então eu não devo fazer a bênção inicial do chocolate. E sim vai ser necessário fazer a bênção porque o mundo como um todo, a maioria esmagadora das pessoas gostam desses itens citados. Quem não gosta de algo doce na boca vai falar: ah, se eu provar um docinho, se eu comer um chocolate, vai me dar nojo, eu não vou gostar. É algo que não é recebido, então vai sim ficar obrigado a fazer a bênção, mesmo se a pessoa disser que aquele doce, aquela coisa que todo mundo gosta e só esse não, sabe, que ele não gosta, ele vai precisar fazer essa bênção. Ah, mas e se for de um chá sem açúcar, que não seja gostoso, seja amargo, seja um chá verde? Então tudo bem, aí não vai fazer a bênção, mas o indicado é, então pegue algo alguma coisa que seja chacol, ou uma água com sede, ou um pouco de açúcar, coloca, faz chacol em abedvarô, faz a bênção completa, bota o açúcar na boca, prova, e pensa em tirar de obrigação esse chá amargo que você vai precisar beber e que todo mundo, digamos, gosta de beber e só você não. Então você vai fazer bênção sobre uma outra coisa que certeza você gosta para tirar aquilo de obrigação, para que você não tenha essa dúvida de acabar comendo algo sem a bênção, sem proliferar, sem proferir a bênção, que seria de modo principal Sheakol, porque mudou o seu formato, mudou o seu nome. O cacau vem da árvore, então a princípio a gente pensaria: devo fazer a bênção do fruto da árvore para comer o chocolate. Então a bênção principal é Sheakol, porque quando muda o formato, o nome daquilo que era cacau virou chocolate, ou virou bombom, virou qualquer outro nome, né, que no final o negócio é um chocolate. Foi feito uma receita com aquilo, ou seja, foi triturado o chocolate, o cacau, adicionou açúcar, adicionou outros condimentos, fez dele um outro gosto, uma outra forma, um outro nome. Então isso faz com que ele transforme a sua bênção em shakol. Mas caso fez borepriaetz, que é a bênção do fruto da árvore, vai de modo secundário, a posteriori, bediavad, sair de obrigação de ter comido chocolate, mas a benção principal é shakol em Dvaró, e assim também se aplica ao café. Assim também se aplica a um suco de laranja. Caso você for tomar um café, a benção inicial seria shakol. Caso abençoou borepriaetz, que é do fruto da árvore, de modo secundário, saiu de obrigação, porque no final das contas ela veio da árvore. O que? O café ou o suco de laranja, que no final a laranja ela vem da árvore, mas quando vira suco, vira chacol. É claro que o Rav vai detalhar tudo isso que a gente está falando, mas não aqui. Eu estou tentando completar aqui para não ficar faltando, não ficar muita pergunta aberta. Estou já tentando trazer uma introdução mais robusta, só que saibam que com o passar do estudo a gente vai tocar em todos esses detalhes e entender exatamente como funciona as brachot, as bênçãos. Então, continuando, caso bebeu sem fazer a primeira bênção a quantidade de um reviit, que é 81 ml, se foi água, sem fazer a primeira bênção, ele vai estar obrigado a fazer a bênção final. Ah, mas eu não fiz a bênção inicial, não importa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesma coisa, caso alguém tenha bebido uma quantidade de 81 ml no mínimo de vinho, sem fazer Buri Priagefen, sem fazer a bênção do vinho antes de beber. Então aqui também você vai ter que fazer o que? Alagefen, Vel Priagefen, que é Men Shalosh, que é a bênção final. Depois de beber o vinho,
mesmo se não conseguiu, não lembrou, aconteceu alguma coisa, esqueceu, não fez a bênção inicial, mas caso tenha lembrado depois que colocou na boca, deve manter a bebida na boca, pensar, não falar, pensar a bênção inicial, depois engolir. Ve'im shoteo devarech bracha rishonah. E se for beber mais, vai ter que fazer a primeira bênção, a bênção antes da bebida ou da comida. Você pode pensar consigo. Eu já bebi aqui 81 ml de vinho, mas ainda tem outro gole, tem mais um pouco de vinho aqui. Então eu vou beber esse vinho e fazer a primeira bênção. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagefen, e beber esse vinho. Mas você pode pensar o quê? Mas aqui, como o próprio Rav já instruiu, eu quando estava com vinho na boca, fiz a bênção na mente, tirando de obrigação o vinho que eu bebi. Só que a bênção da mente não é igual à bênção que você fala com a boca. Então aqui quando você for beber mais, deve fazer a bênção, a primeira bênção, a bênção anterior, a bebida, em voz alta. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagefen, ele bebe o vinho. Ou se for água, bebeu uma quantidade de água, esqueceu de fazer a bênção dentro da boca, fez pensando, depois vai beber mais com sede, logo você vai fazer Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. E aqui estamos no site do Sabedoria da Torá. Aqui em cima vocês veem que tem diamantes. Vocês podem descer e ver aqui, ó, bênção dos alimentos. Clicou. Logo aqui embaixo vocês terão um PDF onde poderão clicar. Ter com vocês bênção inicial, Shakol, alimentos gerais. Aqui vai ter tanto a transliteração quanto a tradução da bênção inicial de alimentos gerais, a bênção posterior de alimentos gerais. Aqui vocês vão ter os principais alimentos que requerem a bênção inicial, que é água, sucos industrializados, né, exceto suco de uva 100%, leite, ovos, carne, frango, peixe, bala, chocolate, doce, café, chá, iogurte, refrigerante, sorvete. E daqui por diante a gente tem aqui um PDF de algumas páginas onde vai explicar todas as bênçãos, tanto iniciais quanto posteriores, e vai exemplificar algumas coisas que compreendem essas bênçãos. E aqui vocês terão tanto transliterado quanto no português. Essa bênção aqui seria o manual de vocês para fazer um complemento a esse estudo. Ve'im shoteo devarech bracha rishonah velo ismor al ma sheirher habracha belibo. Então não vai confiar nisso que você fez a bênção em pensamento enquanto estava com aquele alimento na boca, para não fazer a bênção novamente caso venha a comer ou a beber novamente. Então, caso você venha comer e beber novamente, sim, você vai fazer o quê? A bênção equivalente à necessária para aquele alimento, em voz alta. Veomar, Baruch, Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. E você vai falar o quê? Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, que é o quê? Bendito Shem Kevod é o seu nome sagrado. Kevod também pode ser da glória. Baruch Shem Kevod, bendito é o seu nome da glória, respeitado, Malchutó, da sua realeza, Liolam Vaed, para sempre. E aí depois vai fazer a bênção, certo? Então, antes de você fazer a bênção, você fala sempre que fizer, é só uma regra, sempre que fizer a bênção errada, você tirou o nome de Deus da boca de modo indevido, sem querer, você vai falar nome de Deus, você vai falar Hashem. Caso você tenha que falar o nome de Deus, você fala ou dentro de um versículo ou dentro de uma bênção, que você vai usufruir dessa bênção para algo, certo? Então, se você for falar o nome de Deus num versículo, por exemplo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então, eu falei o versículo do início ao fim, isso me permitiu falar o quê? O nome de Deus que se encontra dentro. Agora, pegar o nome de Deus e falar de modo separado, depois você tem que fazer tchuvá disso e falar Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Bendito seja o nome da glória do seu reinado para todo sempre. A tradução. Veim michnis, ochalim, letor, piv, blibracha. E você colocou em sua boca comida. Até agora a gente falou de bebida. E você colocou comida na sua boca sem fazer a benção anterior, esqueceu, colocou na boca comida. Imu
davar she'eino nimas im ifalateno, se for algo que você não vai ter nojo de tirar da boca, por exemplo, um pirulito. Você pegou um pirulito e botou na boca. Esqueci de fazer a bênção. Tira. Aí você faz Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Aí você bota o pirulito na boca e continua. Aí se eu tirei da boca e vou botar de novo, não. Acabou. Você fez a bênção, você come até o fim. Caso você teve a intenção de tirar outros doces, outras coisas que também são da mesma categoria de bênção, she'akol, você teve a intenção de tirar tudo isso de obrigação, assim também você não vai necessitar fazer a bênção novamente. Caso você esteja em casa, no seu local, e ali você não teve a intenção de fazer a bênção de chacol na água, e comeu alguma coisa que era chacol, vamos botar o mesmo exemplo, uma bala, pirulito, chocolate, comeu, depois sentiu sede, não fez a intenção de tirar de obrigação a água, ficou com sede, quando for beber a água, vai fazer de novo a bênção de chacol. Mas a princípio é bom pensar bem, que você já sabe que se comer doce você vai ficar com sede. Já tira a água de obrigação. Então, aqui, caso não seja algo nojento, você tira da boca, faz a bênção e retorna à boca. Yefaletenu yevarech alav, vai tirar da boca e vai fazer a bênção sobre ele. Veino yachol levarech keshepiv maleh beizomachal. Você não pode fazer a bênção caso sua boca esteja cheia de algum alimento. Você pode pensar, tá bom, eu vou pegar a minha boca, o alimento que está lá dentro, e vou conseguir fazer a bênção com o alimento na boca. Mas se a boca estiver cheia, não pode abençoar. Deve tirar da boca para abençoar, caso seja possível. Vamos entender até o fim. Ve'im hu davar shenimas. E se for algo que vai ficar nojento e não vai dar para tirar da boca, comer um pedaço de bolo, no caso, mastigou um pouco, acabou, não tem mais como tirar da boca. Mesal kol tzadachar bepiv vemevarer. Então o que você deve fazer é colocar para o canto, bota depois dos dentes no lado da bochecha, e aí você vai poder fazer a bênção, porque o alimento não está ocupando o local que se encontra dentro da arcada dentária de cima e de baixo. Você bota para o lado ou para o outro, e ali você vai poder fazer a bênção. Caso a boca esteja lotada e não tenha como, a pessoa encheu a boca, então vai ter que fazer o mesmo método anterior. Fazer a bênção em pensamento, engolir e no próximo pedaço abençoar. Beit, segundo seif. לכתחילה טוב ונכון להסיר את הפירורים מתוך פיו בעת הברכה. Então é correto tirar todo tipo de farelo de sua boca, de dentro de sua boca, no momento que for abençoar. Exemplo, caso esteja com um prato de comida perante você, onde ali você vai ter diferentes bênçãos. Você vai ter a bênção do arroz, a bênção do frango, a bênção do avocado, né, do abacate, digamos. Vamos colocar assim coisas diferentes no prato. Então, quando você for fazer a bênção de vamos dizer, você pegou o arroz, vai fazer borei mini mezonot. Quando você estiver mastigando, você não pode pegar uma outra coisa e fazer a bênção enquanto o arroz ainda está na boca e fazer borei praetz, ou fazer chacol em abdvarô no frango, ou borei praetz no abacate. Vai ter que esperar, engole, tira qualquer resquício de comida da boca e depois você continua e faz a próxima bênção. הפירורים בתוך פיו בעת הברכה, כדי שלא יגמגם בברכה, para que você não gagueje no momento da bênção. וכן אם יש בפיו ריבוי רוק, e mesmo assim, e ainda assim, se tiver em sua boca uma quantidade grande de saliva, nachon shevaleno kodem shevarer, não é para ficar com isso na boca, ou engole ou cospe para conseguir fazer a bênção de modo correto. Gimel, mutar levarer kasher bepiv, mutnot, munahot, shinaim totavot. Ah, tá, ok.
Então, não tem problema fazer a bênção enquanto tiver com uma dentadura em sua boca, que você pensa, se minha boca estiver cheia, eu não posso fazer a bênção. Caso eu esteja numa situação onde eu tenho na minha boca implante dentário ou dentadura, todo tipo de coisa desse sentido, você poderia pensar o quê? Ah, você não pode fazer a benção caso a boca esteja cheia, eu também não vou poder fazer a benção, tem que tirar a dentadura, abençoar e colocar de volta. Prótese, coisas do tipo. E a resposta é: não tem necessidade. Você vai poder fazer a benção mesmo com dentadura. Ven bezer hashash mishum yemalepiv ta'altecha, terra. Então aqui você não vai precisar suspeitar de que a sua boca está cheia enquanto você estiver abençoando, que aqui é um problema. Você pensar, ah, eu não quero entrar nesse problema, então eu vou tirar da boca. Então ela fala, não precisa nem suspeitar, não precisa nem ter suspeita disso, tá tudo bem, deixa a dentadura na boca, faz a sua bênção e tá tudo bem. Dalit, Mishach al-Basar, quem comeu carne, Vebetor Sheshaot Ma'achilat Basar, que é aquele que comeu carne, e dentro das 6 horas que ele comeu a carne, Me'achilat Basar, Ta'ave Berech Bracha Brikatanenin, al achilat halav e ta'ameat. Então aqui olha só que interessante o caso. A gente sabe que os judeus são obrigados a guardar, a não comer leite depois de 6 horas que ele comeu carne. Ou seja, ele só vai poder comer leite, queijo e derivados do leite depois de 6 horas que ele comeu carne. E a pergunta é, caso comeu carne, almoçou, 2 horas depois, ele ganhou um bombom. A esposa chegou em casa e deu, ou não importa o motivo, apareceu para ele um chocolate, um bombom, ou o que for. Halavi é o que? De leite. E ele pegou rápido, olhou, uau, era isso que eu precisava, eu estava precisando de um doce. Estou aqui já sem energia, meu corpo está gritando glicose, preciso de um doce. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shakol nהיה b'dvaro. Antes de enfiar na boca, ele lembra: uau, eu comi carne, acabei de fazer a bênção e não enfiei na boca, o que eu faço? Se eu não botar na boca, eu fiz uma bênção em vão, brachá levatalá. Muito grave. Caso eu coloque na boca, eu vou estar descumprindo o tempo das 6 horas entre carne e leite. O que vai acontecer? O que eu faço? O que o Rav Yitzhak Yosef nos ensina? Ele fala o quê? Itameat, prova um pouco. Dá uma lambidinha, bota na boca, prova assim, depois cospe, porque no final das contas o que importa é sentir o sabor do chocolate. Aí você pode até pensar, ah, então tá bom. Sempre que eu comer carne, eu não preciso esperar 6 horas. Eu preciso esperar mais de 6 horas caso eu queira engolir. Mas se eu quiser botar na boca, bochechar, sentir o gosto e cuspir, eu posso fazer isso com leite. A resposta é proibido. Mas aqui o problema é que vai ser uma bênção em vão. Então o Rav diz o quê? Prove um pouco. Para que a sua bênção não seja uma bênção em vão. Isso é mais grave do que comer comer antes de 6 horas leite depois que comeu carne. Veuadin bemisheta ave berer albasar achar rosh chodesh av. Mesma coisa depois a gente sabe que depois do início do mês de Av fica proibida a alimentação, comer carne. É proibido comer carne depois que entra o mês de Av. Ah, mas eu esqueci. Fiz a benção Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shakol nהיה b'dvaro na carne e lembrei agora, antes de enfiar na boca, depois de ter feito a benção, de que estou em Chodesh Av, eu estou no mês de Av. Não posso comer carne. Então assim também vai poder provar um pouquinho e depois, para que a benção não seja em vão, e depois parar de comer. O sheta'ave birech al machal o mashke betaniot tzibur. Então, se estava num jejum, num dia de jejum que fosse o jejum de Esther, o jejum de Tzom Gedaliah, 10 de Tevet, e daí por diante, vai precisar o quê? Provar o alimento depois de ter feito a bênção, caso tenha esquecido. O Rav só aqui fala o quê?
chutz miyom kippurim. Só no dia de Yom Kippur você não vai poder colocar a comida na boca caso tenha feito a bênção. O bemotzei Shabbat veyom tov kodem sheavdil. Então só vai poder comer e beber depois de Shabbat, depois de Yom Tov, quando fizer o quê? Hamavdil ben kodesh lechol, que é a bênção, o ritual feito para fazer a separação entre o dia sagrado e o dia e a semana que vai começar, e o dia profano. Então, se não fez esse ritual, essa bênção, Hamavdil ben kodesh lechol, e fez a bênção de comida ou de bebida, vai poder provar um pouco, por mais que seja proibido. Acabou o Shabat, acabou o Yom Tov, vai estar proibido comer e beber, até que você faça a bênção de Avdalah, Hamavdil ben Kodesh Lechol. Caso não tenha feito a Avdalah ainda, fez a bênção de uma comida ou de uma bebida, deve provar um pouquinho e não continuar comendo para que não seja bênção em vão. Bênção em vão. O davar machal o mashke kodem hakidush. Também, quando entra a noite de Shabat ou entra a noite de Yom Tov, estamos obrigados a fazer o kiddush sobre o vinho, abençoar, santificar o dia através, certo? Do copo de vinho, através da recitação dos versículos. E vai ser proibido comer e beber até que faça o kiddush. E caso tenha feito a bênção de comida ou bebida antes do kiddush, então vai precisar provar um pouquinho para que a bênção não seja em vão. O al-ma'achal, o shar mashkim levad, mite vekafé vemaim kodem tefilat shacharit. Então assim também, todo dia que o judeu acorda, até que ele reze, ele não pode comer nem beber. Então, caso ele tenha feito uma bênção sobre um pão, sobre alguma coisa que ele goste de comer de manhã,